Quando a 3090 foi apresentada pela NVIDIA, ela foi mostrada como uma placa para jogar em 8K. E a gente até rodou uns testes, mas para ser sincero, nunca se aprofundamos nisso. Até porque a gente nem tem tela para isso. Então, 8K nunca foi uma preocupação pra gente aqui no Adrenaline, porque se eu não tenho onde pôr a imagem, não tem porque eu renderizar em 8K. A gente até fez uns testes, se vocês forem ver a análise da 3090, tem testes em 8K, porque a NVIDIA chamou de uma placa para jogar em 8K, então a gente testou, mas foi o máximo que a gente fez, e rodou a 30 frames ou menos tudo. Só que agora a coisa muda de figura se a gente tem uma tela 8K dessa. Pois é, a Samsung mandou essa aqui, que é a QN800A, é a primeira 8K com mini LEDs, então a novidade dela é realmente essa painel de retroiluminação atrás que sai os LEDs, entre os mini LEDs. Eu explico isso tudo lá no Mundo Conectado, a review completa já está no ar. Mas a pegada aqui é games, né, Diego? Sim. Então a gente vai falar das novidades que eles estão trazendo aqui para games, HDMI 2.1, 4 portas HDMI 2.1, modo de baixa latência em resolução 8K. Essa é uma tela de 120 Hz. HDMI 2.1 permite 8K a 60 quadros, ou 4K 120. Hoje a gente vai falar de 8K 60. Exato. E uma coisa que foi muito bom essa nova geração de consoles é que as fabricantes de TV passaram a cuidar coisas que não cuidavam antes. Como a gente que joga no PC sempre queria altas taxas de quadro, sempre queria baixo tempo de resposta e tudo mais. Esses modelos já vêm, esses nomes 120 Hz, preocupação com milissegundos. Sim. E esse tipo de coisa tem aqui, né? É importante porque com o HDMI 2.1 a gente tem o modo de baixa latência automático, que nada mais é que desabilita o processador da Smart TV e tudo que você renderiza na sua placa de vídeo tem uma comunicação direta com a tela. Esse carinha aqui em 8K 60 chega a pegar 10 milissegundos de latência, é muito bom. Em 4K 120, cara, é 5.8 milissegundos. Uhum. Então você precisa de um PC para isso. Obviamente que no console tem limitações, afinal nova geração traz 4K 120, apesar de Microsoft e Sony já ter prometido que via firmware, mesmo esses videogames com esse hardware, chegarão a 8K. Boa sorte. Provavelmente vão usar alguma coisa de interpolação de imagem, vão fazer algum recurso para dar esse upscale, mas dá suporte, né, à resolução. Não quer dizer que o jogo vai ser renderizado nessa resolução, até porque não há hardware. Não, e aqui tem uma coisa legal também, desculpa te cortar, mas aqui nessa TV ela já tem o refresh rate variável. Dessa forma, alguns modelos da LG, por exemplo, já trazem G-Sync. Aqui com o VRR a gente tem como trabalhar o FreeSync Premium, que a Samsung fala é a primeira TV. Então a gente consegue jogar em 8K e ainda sem quebra de quadros. É bacana. Sim. A gente vai testar, né? Exatamente. E uma atualização daquele nosso artigo lá da review da 3090 é que naquela época falar em 8K era loucura, porque realmente, como a gente testou, todos os jogos rodaram 30 frames ou menos. Só que agora a gente tem um cenário um pouco mais maduro de duas tecnologias. O DLSS por parte da NVIDIA. Continua. O DLSS... Quem não lembra? Não lembra? Na verdade, nem isso, né? Praticamente alguns cenários. Mas se der pra jogar, dá pra jogar. Mas naquela época que a gente fez inicialmente, tinha poucos jogos com DLSS e o FSR da AMD não existia. Então, agora, a gente consegue, em alguns cenários, tentar usar tanto a tecnologia da AMD quanto a tecnologia específica da NVIDIA para renderizar num tamanho menor e aumentar para um tamanho final. Então, em alguns jogos, a gente já tem algum cenário que dá esperança. E, inclusive, a gente nunca testou o DLSS em 8K. Aqui no Adreno a gente já testou em 4K, a gente já fez vários artigos sobre DLSS, tem um artigo sobre FSR, só que eu nunca tinha uma tela 8K para me preocupar em pôr uma imagem lá. É a mesma coisa aqui no conteúdo, né? Eu até falo na review, você não tem conteúdo nativo em 8K ainda. Sim. Então, na maior parte das vezes, apesar de ter uma TV 8K, você vai fazer upscale de conteúdo. Mais ou menos o que o DLSS acaba fazendo, né? Só que nesse caso, ela vai usar o processador dela. Ela usa o processador dela. No caso do game, não, porque quando você ativa o modo de jogos dela, você ativa o modo de baixa latência e ele desabilita o processador. Então, a gente está tirando ele da equação para os jogos. Só que você está tendo basicamente um 4K esticado até 8K, que não é exatamente o cenário ideal, sem nenhum tratamento. Bora testar. Então, vamos ver o que essas tecnologias, se a gente consegue via DLSS ou FSR jogar e como é que fica o resultado. Para nossa primeira rodada, Sr. Jackson Boeing, eu saquei Red Dead, porque segundo o Paulo é um jogo bonito. Toda vez que a gente grava gameplays... Mas né? Bonitinho. Não, ele é bonito. Ele é uma das referências gráficas hoje. E não começamos tão mal. Não, tá bacana.
tipo, 30 frames. 30 frames jogados? É jogável, se travar 30 e ter uma experiência cinemática, eu conseguiria jogar nessa faixa de... Tá confortável. Eu quero que tu saia atirando em todo mundo pros caras te seguirem e dar mais ação. Deixa eu ver como é que desce do cavalo aqui. Salto no cavalo. Já enche porrada. Aqui, ó, assim, ó. Peraí. Aqui, ó. Pô. Ó, já tem $300 de recompensa. Mas, ó... A gente já... Ó, o FPS tá mantendo, tá vendo? É isso que importa. Tá segurando. Só que aqui é aquele momento pra gente ver se o DLSS vai salvar o dia mesmo. Porque... Ai, mano, eu não pude gravar. Deixa eu fazer de novo. Ok, pra começar, Jackson, Bora. Vou mandar ver aqui o Red Dead. Porque... Segundo o Paulo, é um jogo muito bonito. Nosso editor de vídeo sempre diz que quando a gente grava com Red Dead ele acha bonito, então... Não, mas é, né? Bonito. Ele realmente é um dos jogos mais bonitos que a gente tem pra testar. É pesado pra caramba e a gente já tá tendo que jogar Eu quero que próximo dos 30 frames. Acha alguém, desce a porrada Não, no cavalo não! É que F em todo jogo, eu confundo F e E no Red Dead, porque eles trocam, sabe? Você para na frente e aperta agora F. ele já esqueceu? Você vai conseguir montar nele? Ele é melhor que muita gente, ó. Tá vendo? Ele não é rancoroso. Uma coisa que é importante a gente destacar é a gente não tem placa de captura 8K. Então eu não tenho como usar uma placa de captura. Eu estou fazendo essa captura com o GeForce Experience. Isso impacta na performance. Então antes a gente estava levemente acima dos 30. Sim. Agora a gente está 29, 28. O GeForce Experience tira uns 10%. Então sempre soma uns 10%, que é quanto que ele rodaria sem a nossa captura em ação. E em geral também foi por isso que a gente desativou o HDR, né? Porque com HDR o limite dele... Se eu não me engano, é 8K... 4K30. É 8K30, 4K60. Para ligar o HDR no GeForce Experience. Então, ó, a gente... 8K na faixa... Tá bem... Tô imaginando. 8K na faixa dos 30... Que dá essa porrada nele aqui? 8K na faixa dos 30 FPS é viável. Peraí. Já vai apelar? Matou o cavalo! A acessibilidade não tava... O Diego é o clássico vesgo que todo mundo zoa. Ó, é que... Ih, acabou a munição ainda por cima. Deixa lá no tapa. Na mão. Então, a gente tem... Ó, 300 de recompensa. Já tomou e já morreu, é isso mesmo? Olha quanto de VRAM tá consumindo, cara. Tá consumindo 15 GB. Essa placa tem 20. E isso mostra que a NVIDIA usou aquele marketing de a placa para 8K, porque se você não tem muita VRAM, você não roda em 8K. O consumo vai lá para casa do chapéu. Vamos tentar o DLSS. Vai, mostra. Ver se fica viável. Não deu nenhuma emoção de juntar um bolinho em você ali. Eu sou assim, tô muito... Diego provocou e resistiu bravos 8 segundos. Eu tô muito imuno. E um detalhe, a gente não tá usando tudo no Ultra. Então a gente tá numa configuração intermediária aqui, porque a gente tem pena da 3090. Porque a gente quer mostrar um vídeo para vocês. A gente até mostraria uma apresentação de PowerPoint. Apesar que tem coisas no Ultra, ó. Tem bastante. Tá uma configuração intermediária. O que eu vou fazer aqui? Vamos tentar dar uma olhada no que acontece se eu mandar ver no DLSS. Ok, com Ultra Desempenho habilitado, normalmente a gente não usa Ultra Desempenho em 4K porque fica feio. Já aumentou. Nossa, a taxa de quadro subiu de um jeito... Próximo dos 60, 57, ó, tá vendo? Tá bem diferente. Eu tô notando algumas imperfeições, tipo o cabelo dele tava meio engraçado, a borda. Mas eu tô achando que nada não demais, nada demais. Visualmente tá bem parecido. A gente tá quase chegando nos 60 E tá usando menos memória. Nossa, muito menos. 2 GB a menos de consumo. Lembra que dá a gente reiniciar para ver mudança de consumo, mas... detalhe é que aqui ele está sendo agora renderizado em Quad HD e sendo trazido para o 8K. Essa é a mágica, né? E definitivamente, se tivesse em Quad HD, a gente ia sentir a diferença. Mas começa um tumulto aí pra gente ver se cai. Décima. Aqui, ó. Já tá procurando. Vamos ver se eu duro mais que 8 segundos dessas vezes. Vou fazer uma... a física real, a física me decepciona no Red Dead às vezes. Eu quero transformar em um Carmageddon dos anos. Isso aí já era. Virou estatística. Piscou a tela. O que aconteceu aí? Voltou. Eu apertei várias vezes Shift.
e ele deu aquele aviso do Windows de você estar apertando muitas vezes Shift E caiu a do tela cavalo. piscou e a gente perdeu. Ah, foi o policial que acertou ele. Xerife ali. Olha, não é sempre que você escuta a frase caiu do cavalo e não é uma figura de linguagem. Isso é real. Olha. Ah, Não chegou. achei. E aquele de lá que te matou. Mas foi bom, cara. Consegue. Foi bom, bem melhor. O resultado tá bem melhor, com certeza. Eu, sem dúvida, ia ligar esse modo pra jogar. Tá próximo dos 60 frames, que é o limite do HDMI 2.1, então também não tem muito mais pra onde correr. É, mas eu acho que dá pra conseguir uma taxa até mais alta em 8K. Então vamos testar o segundo jogo, não tão pesado quanto o Red Dead. Bora. Bom, pro segundo teste, isso aqui é o Doom Eternal. Carnificina. Muito sangue. Estamos com o Ray Tracing ligado, então é sangue e brilha ainda por cima. E, cara, tá... Assim, a interface lá em cima das estatísticas Eu vou dar um tá zoom. 40 frames. 40, 39, 38. por Assim, aí. as estatísticas estão tão pequenas que tá parecendo fazendo teste pra ver se eu tenho que trocar meu óculos. Parece que eu tô no oftalmologista. Mas... Como eu não tô fazendo nada, eu posso agendar uma consulta pra você enquanto isso. Não, eu tô enxergando. Eu consegui ver daqui, ó. Tá 40 agora, mais ou menos. É. Cara, assim, não é como eu gostaria de jogar Doom Não. a 40 frames. Só que a gente ainda não, além de estar usando o Ray Tracing, eu não habilitei ainda o DLSS. Estou jogando sem, até para ver como é que seria o 8K nativo. Vamos pular aqui. Nossa, olhar aquele menu. Subiu pra 100 agora que tu tá no menu. Ah, inclusive, dá uma olhada, porque ó, o Doom é o momento pro DLSS sair mal, tá? Porque a gente viu que às vezes ele é um filtro temporal, vai olhando como é que tá a nitidez. Não, tá igual de antes, na verdade. Não, eu não troquei ainda. Ativou? Não, Tá. ainda não. Ó, dá uma olhada. Comparar a nitidez, tá? Isso, ó, como é que tá a imagem agora que a gente tá em 8K nativo. Esse jogo é tão dinâmico que é até Mano, difícil prestar atenção. eu tô com né? a sensação que eu não vou saber olhar a diferença porque não dá nem tempo de enxergar as coisas. E a taxa de quadros não tá legal, que também não tá nos ajudando a enxergar. Eu vou ter que analisar, na verdade, a qualidade das entranhas dos caras que tu tá chacinando aí. É. Aqui, ó. Tá. Agora o que a gente vai fazer? Vamos trocar por em ação o DLSS. E, cara, se é pro DLSS não entregar um bom resultado, é em Doom, porque a gente não vai ficar parado. Ah, o detalhe é que aqui a gente não tem o modo ultra desempenho dessa vez. A gente tem no máximo Desempenho. o desempenho. Mas vamos ver. Clicou. Ah, o aumento da taxa de quadros. É, chegou nos 58, 60. Olha, a gente consegue... Eu não tô conseguindo dar um minuto porque... A gente consegue jogar 8K Ray Tracing, tá no modo Ultra, a qualidade tá no Ultra, tem outros modos acima no Doom, mas acho que o Ultra tá bom, né, galera, em 8K. Tá. E ele às vezes tá caindo abaixo de 60, mas a maior parte do tempo eu tô vendo ali em cima tá bem próximo da casa dos 60. Não. Eu não tô notando perda de definição da imagem. 50 e alto e 60 e baixo. Fica. É, eu tô achando a nitidez boa ainda. Eu acho que tava um pouquinho melhor antes. Ah, mas agora eu notei. nas Olha aquela texturas, grade. Sim. Tu viu? Ele tem um serrilhado esquisito na grade ali no chão, ó. Que não tinha antes. Ou pelo menos eu não tinha percebido. Mas é que é antes. difícil você ficar prestando atenção nisso, porque é tão dinâmico o jogo, você fica o tempo inteiro prestando atenção nos inimigos, senão Não, eu com certeza tô me beneficiando mais dos frames. dos frames adicionais do que necessariamente de ficar olhando o serrilhado do chão. É, o DLSS viabiliza o 8K, na verdade, né? É, o que a gente pode fazer agora é... Não tem necessidade de eu desligar o Ray Tracing, mas eu vou trocar... Vamos jogar 4K nativo. E Bora. ver se dá alguma diferença. Agora... Não, mas eu acho que eu já senti. Tá em 100 frames, cara. Não, se a taxa de quadro subiu, Mas a qualidade eu tô achando que deu uma piorada. Tá dando um blur tá bizarro. quando se movimenta. Não tem algo de errado. Eu acho que eu vou recarregar a fase. Nossa, tá horrível. Nossa senhora, Tá horrível. a gente quebrou o jogo. Tá dando um conflito, galera. Quando a gente coloca o borrão de movimento do jogo, mas ainda tá esquisito. Tem algo muito estranho levemente, acontecendo aqui. é. E a gente, pior de tudo é que a gente vai depois ter que ver na captura se é a tela que tá mostrando isso e depois a gente vê a captura não era o que tá acontecendo alguma coisa com a tela mesmo. Mas aí você não consegue analisar a qualidade. Não, porque tá muito pior. Eu jogando em 8K aqui tá visivelmente pior do que era quando a gente tava jogando em 8K no modo desempenho. E lembrando que a gente não pegou 60 frames, mas a gente tava com a captura, né? Sim. Então provavelmente desligar a captura do GeForce Ele Experience, sobe um pouco. ele ia rodar acima dos 60 frames. E 4K, ó, pelo menos quando eu paro de me mexer pra gente não ter o borrão, eu vejo que caiu um pouco a resolução comparado Sim. com o que a gente tinha antes em 8K. A definição tá boa ainda,
mas a imagem era melhor quando a gente tinha antes em 8K. Claro que agora a gente tá rodando a 100 e tantos frames. 105 a 110. Mas com certeza, até porque por causa dessa aberração que tá rolando pra gente agora, eu jogaria em 8K no modo desempenho também, nessa TV com esse hardware que a gente tá usando aqui. Parece que o Dungai tá bêbado. Mas Doomslayer tá bêbado. Mas eu acho que até se você investiu para comprar uma TV 8K e tem o hardware para rodar 8K, faz muito sentido setar para 4, né? É mais vantagem usar o DLSS mesmo. Bom, pro próximo teste eu quero dar uma olhada em como tá o Resident Evil, porque agora a gente trocou de tecnologia. Antes a gente estava usando o DLSS para tornar viável jogar. Esse aqui é um game que tem o FSR, chegou recentemente essa tecnologia da AMD para ele. E jogando em 8K, com o Ray Tracing habilitado, nós estamos tendo a experiência do Red Dead, né? 30 pouquinho frames. Um pouquinho melhor. Eu acho que não abri essa porta ainda. Não, eu não abri essa porta ainda. Macabro. Peraí, é só dar o giro na waifu. Então, dá pra jogar, mas nossa, aqui tá 25 frames. Não, tá dropando muito. Então, agora é hora de a gente fazer aquele comparativo. Então, olhar aqui. E olha o uso da memória. Nossa, foi tudo os 20 já. Tá, antes dela me gualepar, vamos mexer nas configurações e mandar ver. Não. Nunca vou superar o fato que o Resident Evil não volta no ESC. Acho que ninguém Você na vai Capcom... desativar? Agora eu vou o que eu vou fazer. Eu não vou mexer na qualidade, vamos fazer o FSR. Mas tu ativou o Ray Tracing aí. Tu tá com o Ray Tracing. Agora o que eu vou mexer é isso aqui, ó. Fidelity FX Super Resolution. Ou Super Resolução Fidelity FX. Agora que eu vi que traduziu para português. Eu vou tentar um modo... No caso da NVIDIA, nós tínhamos colocado no Ultra Desempenho, né? Eles não têm um Ultra Desempenho, eles têm um modo Desempenho, que é a menor escala. Então acho que ele vai renderizar 4 vezes menor. Ou seja, o jogo vai ser renderizado em 4K. E ele já dá uma prévia de uso de memória, né? 24, você tem razão. É 24 GB nesse Não, aí. 20. Eu buguei. 24 GB nessa Mas olha, placa. ele já dá uma prévia do uso quando você vai mudando a definição ali em cima. Ele tá estimando que precisa de 12. Tá lendo? Não, esse botão vai pra frente. Meu Deus. Já era, amigo. Putz, mas agora não sei se você sentiu, mas a qualidade... A qualidade despencou. É claro que Não, mas é porque tu tá... eu tô ensanguentando. Ela me esborracha na porrada. Mano, por que eu tô Te encheu de devagar? porrada. Corre, mano. Vai. Meu controle. Não, é porque tu tava machucado. Não, agora beleza. Voltou a definição. Não tá mal, mas tá pior. Mas o FPS foi pra 90 frames por segundo. Não, sim, a taxa de quadros tá legal. Só que eu tô com a impressão que a imagem tem menos definição. Mas eu acho que... Não sei se você tá com essa impressão também. Ai, moça, eu esqueci que esse aqui... Também... Tá bem, beleza. Comparado com como a gente tava jogando antes no 8K nativo, né? O hospital não passa pelas portas. Quer dizer, ela passa pelas portas, mas tem que ser daquele jeito. Tá aberto isso aqui? Tá. Mano, eu acho que eu vim pra um lugar que tu se ferrou. Vamos ver o que é melhor. Antes de ela entrar aqui... Antes de eu morrer de vez? Antes de eu morrer... Vamos trocar de novo agora o 4K nativo e comparar com o que a gente está tendo aqui. E vamos desligar o modo Super Resolução. Agora a gente vai olhar o jogo rodando em 4K nativo. É mais difícil perceber as diferenças no Resident Evil, né? Eu não consigo notar bem também, não. O 4K, o 8K e o 4K no Red Dead era um pouco mais perceptível do que quando a gente faz essa troca. E essa barra que ficou enorme no topo também. Não tá ajudando, não né? ajuda. O gráfico de performance ocupando a maior parte da tela. Ui, cagaça, achei que era. Tu vai virar e tu vai dar de cara. Não tá mal, mas realmente no Resident Evil, na experiência de jogo, né? Não mudou. Nossa, olha a taxa de quadros indo embora nessa sala. Não tá mal, mas também não tá bom. Tá razoável, eu diria. Tá. Mais uma vez, tá aqui, a gente tá vendo a tela em 4K. Agora caiu pra 50 frames. Aqui a armadura, tá eu tô achando um pouco menos de definição. Não, mas é normal, né? Tu só tava jogando em 8K antes. Agora vamos pôr em 8K de novo. Nossa, o FPS. Bom, os FPS já eram, e eu realmente não consigo... Resident Evil não mostra bem a diferença entre 8K e 4K. Eu notei mais aqui nessa névoa, olha só como tá bem definido. Isso
isso aí. Tá me a parecendo armadura melhor. parece levemente... Não, mas não tá bom também. Não tá. Não, 8K não valeu a pena jogar. O Resident Evil é um jogo que não valeu a pena pôr em 8K. Pelo menos eu não tô vendo. Detalhe que tá em 14 FPS. Ó a zoeira. Bem, ó, eu consigo jogar. Eu tô me deslocando. Eu consigo. Nossa, só desceu um degrau. Senhora, mano. O que tem aqui? Cara, é um... Olha só. Uou! O Ray Tracing deve estar... Mas essa... vamos ver. Eu acho que o Ray Tracing tá esculhambando esse lugar, cara. Não é possível. Mesmo que a gente considere que tá usando o GeForce Experience, ia ganhar 10% de performance. A gente ainda tá jogando muito mal. Essa névoa ali, cara, deve estar dando alguma coisa com o Ray Tracing. Vamos ver. Fidelity Cas, pior ainda por causa da resolução, que também não deve estar ajudando. Nossa, tô sofrendo pra chegar no... Aqui. Vamos ver agora. Piorou? Não, Não, tá melhorou igual. um pouquinho, não, mas realmente não é o Ray Tracing não, galera. Uou! Agora desce pra melhorar, vai. Pô, Cara, de 15 para 50 frames. É instantâneo, cara. E 8K sem Ray Tracing, ó, a gente joga 45, 50. Até que vai daí, né? Ó, tô até voltando a correr de novo. Não, e a imagem, a qualidade não tá ruim, não. Não tá ruim mesmo. Bom, e o último experimento que era azul criar uma coisinha, já que temos pela primeira vez uma tela 8K na minha frente. Ó o troll. Agora vai. Então, um dos primeiros jogos que eu joguei no computador e um dos motivos que eu sou PC gamer é o Wolfenstein 3D. Que, como ele era rodado no DOS, e quando você usa o DOSBox, você renderiza ele a 340 por 280. Tá ótima essa resolução nessa tela. E por algum motivo que eu não consigo explicar, ele tá rodando a meio frame. Eu não sei, eu acho que o DOSBox dá pau. Por algum motivo, a emulação do DOSBox não foi pensada para 8K, o que foi uma falha bastante grande. Como eles não pensaram nisso, né? Obviamente alguém ia querer jogar em uma tela 8K no DOSBox. Então olha como as coisas rodam. E quando eu joguei originalmente no 486 carregava mais rápido que isso. 486 DX266. Jesus. Exatamente esse. Vamos lá. Clássico. Você fez teste antes, né? Sim, eu já esperava isso. Mas vem a segunda parte ainda. Porque aqui, o que a gente tava... Quer dizer, o jogo vai abrir a qualquer momento agora. Ou não, né? Porque é tão inesperado. Meu Deus, ele... Eu não acredito que a nossa PC de sonhos não tancou o Wolfenstein 3D. Tá vendo, cara? Dinheiro não é tudo, é a prova. Ele roda. Se eu der Alt Enter e tirar ele dessa tela, dele ter que parar de esticar... Só que assim que eu fizer isso, vocês vão descobrir o que é uma tela 320 por 480 numa tela 8K. É um dedo na tela. Olha lá. Peraí, deixa eu tirar essas outras coisas do caminho. E então, se eu tentar jogar o Wolfenstein na tela 8K, é desse tamanho que ele fica. Mano, tá tão pequeno. Matou um, pelo menos. Só porque eu já conheço a fase. Aquilo é um arbusto, é um nazista. Acho que é um arbusto. E é só de ver a diferença de tempos, né? Eu comecei jogando uma tela mais ou menos dessa proporção. Dá pra abrir... Eu não consigo calcular quantas vezes dá pra abrir o jogo e ainda não vai encher uma tela 8K. Então é isso o absurdo. Dá pra abrir, sei lá, umas 70 vezes o Wolfenstein 3D na original de 92, acho que é. Olha, que é talvez antes. E por algum motivo muito louco, se a gente dá um Alt Enter aqui... Agora foi. Não. Mais um FPS. O PC derrete... Tá com um flickering, né? O PC derrete pra rodar Wolfenstein 3D. Porque por mim joga fora, né? Se não dá pra jogar Wolfenstein 3D numa Não tela serve pra 8K, não sei. Ah, ferrou. Esse aqui é difícil. Meu Deus, cara, tu tá tirando do lado, os caras estão morrendo. E o Wolfenstein ainda não se andava pro lado. Tipo, se você jogar com o mouse ou com o teclado, os comandos que ele dá são... O cara se aproveitou de distraído, mano. Morreu. Acho que foi a deixa, né? Aí, fechou. E a experiência, Diego? Cara, com exceção de Wolfenstein 3D, eu gostei bastante de jogar numa tela 8K.
O problema é que, cara, tem que ter ajuste de hardware. Primeiro, se não tem o AMD FSR ou não tem o DLSS, esquece. Não dá pra jogar em 8K, mesmo com a 3090. Lembrando que a gente já tá com uma placa de vídeo topo de linha da NVIDIA. E outra coisa que impacta é o consumo de VRAM tava lá em cima, usou mais de 16 quase o tempo todo, 15, 16. Tempo inteiro. Cara, as únicas placas que tem isso é a 3090 da NVIDIA e a 6900 XT da AMD, ou a série 6800, 6800 XT e 6900. Cara, são placas de 10 mil reais. Então, é muito complicado e se não tiver uma tecnologia para dar essa ajuda de resolução, não dá. E a experiência, eu percebo a diferença mais no Red Dead, no Doom. No Resident Evil eu não senti tanta diferença entre 8K e 4K. Sentiu diferença jogar em 8K? Cara, nos meus testes que eu fiz para review foram mais leves. Eu até joguei um CS, por exemplo. E CS funciona bem em 8K? Funciona, frame pra caramba. O problema é que a mira você tem que ajustar porque ela fica tão pequena e fica complicado. Mas assim, em geral, o 8K ainda é uma coisa meio utópica, né? Você tem um conceito ali que é muito variável de jogo para jogo. Então não é uma coisa que você vai investir pensando que vai ter uma experiência fluida em todos os jogos. Tem jogo que até vai, tem jogo que nem roda direito, como a gente tá vendo em Wolf 3D. Wolfenstein 3D, risca da lista. Clássico. E, cara, eu acho que é como eu falei antes, 3 a 5 anos, tem que esperar, próxima geração de placas ainda, talvez umas 2 gerações, pra gente chegar lá e também próprias telas baratearem, né? Enfim, a gente tá meio longe ainda, mas a gente quis trazer essa experiência. Bom, além dos nossos testes práticos, eu também rodei alguns benchmarks para a gente ver de forma mais clara essas diferenças. Então, o Red Dead, quando você tenta jogar em 8K, foi aquela experiência que a gente teve ali na casa dos 30 frames. Se você tenta naquela configuração intermediária que a gente jogou. 8K 30 parece possível, mas o cara comprou uma 3090 não quer jogar 30. 30 frames por segundo. Com uma TV de 20 mil reais. Com uma TV de 20 mil reais. Então, a gente testou em 4K nativo, ele jogaria na casa dos 80. Que tá legal. Que é bem bom. Tentando usar o DLSS em 8K para buscar performance, uma coisa aconteceu que não havia acontecido em 4K, que é em qualidade sobe de 30 para 36, em equilibrado sobe para 40, em desempenho sobe para 43 e o ultra desempenho, que é o que a NVIDIA recomenda, ultra desempenho para 8K, sobe para 50. A gente saiu de 30 e foi para 50, que é viável. 8K 50 frames, dá pra jogar. Em algum momento a gente falou que 14 FPS era jogável no passado, então 50, né? Parece bastante bom. Só que isso que é interessante, se você olha como o DLSS se comporta em 4K, ele mais que dobra a performance, em muitos dos casos. Sim. E aqui ele tá lutando para dar o dobro de performance. Sim. Então, o que tá rolando aqui é o seguinte, o DLSS ele usa machine learning, inferências para pegar uma imagem e aumentar o tamanho dela. Sim. Só que quando você pega e pede para ele fazer uma imagem com 8K, você está fazendo 4 vezes mais trabalho por machine learning do que para 4K. Certo. O resultado o DLSS não é tão bom em 8K como ele é em 4K. Ele não tem um resultado tão eficiente. Mas eu acho que nem o Windows ainda é tão bom em 4K. Há várias vezes, tanto nos meus testes para review no Mundo Conectado, como aqui no Adrenaline, a gente via que a TV sofria para parear com o Windows, você mudava a resolução. Sem o modo Games da Samsung ativado aqui, ele nem roda 8K 60, ele fica restrito a 8K 30. Sim. E mesmo 4K 120 não pega, você precisa do modo de baixa latência ativado. Então existem ainda restrições das tecnologias. E o Windows está engraçadíssimo, porque você tem 2 opções. Ou você põe em 8K e o menu iniciar é impossível de enxergar as opções dele ali embaixo, ou se você aumenta para 500%, que as coisas ficam legíveis, o menu iniciar ele aumenta os ícones, mas não aumenta a altura. Então tá tudo cortado aqui dentro. Tipo, os ícones não tem... É bizarro. O Windows com o 8K tá muito parecido com o que o Windows era lá com o 4K quando ele chegou. Ele não se adapta, as interfaces não funcionam muito bem. Bom, eles já anunciaram um novo Windows, então esperamos que já pensem na nova realidade que é o 8K. Agora, em alguns casos, até vendo as tecnologias da Samsung em atuação, que eles têm um Game Bar, que é um menu que levanta e mostra as funcionalidades, a gente viu, por exemplo, que trabalhar com HDR na situação de 8K, em muitos casos, também é um
desafio. Vários jogos já estão vindo com HDR e a gente pensa, né? Pensa em Ray Tracing, pensa em HDR. É desafiador botar isso tudo junto com 8K. Sim. Aí, olhando os outros testes, agora olhando pro lado da AMD, do FSR, lembrando que o FSR, o DLSS só roda em hardware RTX e placas NVIDIA. O FSR, ele é desenvolvido pela AMD, mas é uma biblioteca aberta, inclusive a gente testou na 3090. Né? E foi bem. Foi bem. A gente testou em Resident Evil 8 e o FSR não sofre tanto problema quanto o DLSS com 8K. A gente começou testando em qualidade ultra, 8K nativo rodou a 40 frames. O Resident Evil é um pouco mais leve que o Red Dead, então ele teve uma ajuda. Só que em 4K ele roda 138 frames. Nossa. Sofre, resumindo, a 3090 o 8K amassa ela, enquanto que 4K ela estava sobrando. Só que aí que tá o interessante, em 8K ela sobe de 40 para 60 frames no modo de mais qualidade do FSR, subindo para 75, depois 90 e ela termina no modo desempenho entregando 110 frames. Ou seja, ela sobe no modo desempenho, ela quase alcança o que o 4K era, que não aconteceu com o DLSS, e ela sobe em 3 vezes a performance. Ou seja, em termos de performance, o FSR é mais eficiente que o DLSS. Ele conseguiu se virar melhor. E em termos de qualidade? Aí que vem a parte, o lado verde da força vai comemorar esse lado. A gente deu uma olhada em capturas bem próximas, com aquele zoom de 100%, 200%, para conseguir ver as diferenças. E o DLSS, mesmo no modo ultra desempenho, ou seja, ele está renderizando em Quad HD e trazendo até o 8K. Ele está esticando, é muita diferença. É muitos pixels que ele tem que fazer no processo. Olhando bem próximo, o resultado é muito bom. É muito próximo do 8K nativo e é visivelmente melhor que o 4K. Então a gente tem uma diferença perceptível. Quando a gente olha o lado da AMD, primeiro que eu tive que é difícil de ver a diferença entre 8K e 4K no Resident Evil. Ele não saltou aos olhos como aconteceu no caso do Red Dead. Só que quando a gente encontra essas diferenças em algumas laterais, algumas folhagens, é visível que o 8K para 4K tem diferenças e o FSR da AMD não se sai tão bem quanto o DLSS. Ele é melhor que rodar em 4K nativo, mas ele não é tão eficiente quanto o DLSS que a gente quase confunde o 8K nativo com ele. Então, do ponto de vista de performance, foi uma vitória bem visível da AMD. Agora, o DLSS, em qualidade, ele realmente, pelo menos nesse nosso comparativo, que tem movimento, mas não tem tanto. O DLSS apanha um pouco, às vezes, para muito movimento na tela. Ele tem alguns artefatos, algumas coisas que até um update recente deu uma melhorada. Mas ele tem alguns artefatos com muito movimento. Mas nesse comparativo que a gente tem, o ultra desempenho claramente pode ser jogado em 8K sem problemas. Lembrando que a gente está jogando em 8K e tem a restrição de que essa tela aqui só vai conseguir entregar até o quê? Até 60 quadros. Então, por mais que você gere 138, a grande vantagem nisso é garantir que em movimentos, ações muito, muito dinâmicas, com muitas coisas acontecendo na tela ao mesmo tempo, o seu FPS não vai cair de 60, porque você não vai conseguir usufruir desse benefício todo. Então, talvez tantos frames a mais não faça a diferença. É uma escolha, na verdade. Sim, exato. Até porque o protocolo HDMI não vai segurar. Não vai segurar. Em 8K, e não tem monitor 8K ainda. A galera tá usando TV. E TV, por definição, por a indústria, por enfim, uma como eu posso dizer? Uma definição que a indústria teve mesmo. Sim. Só bota HDMI. Então a gente tem 4 portas HDMI aqui, mas fica restrito às limitações dessa conexão, né? Não tem a vantagem que o DisplayPort de ir além taxa de quadros. E assim, eu lembro que teve essa discussão no 4K, que o pessoal tava forçando o 4K, que era para vender placa nova e monitor novo. Agora chega o 8K e obviamente muita gente tá olhando para isso dizendo, mano, é só para fazer eu gastar um caminhão de dinheiro em hardware novo. Mas assim, olhando de perto agora essa televisão, não tem por onde ir. Porque toda vez que a gente olhava uma imagem 4K nativa e 8K nativa, por causa do tamanho do display, dava para ver a diferença. Porque a densidade de pixels numa tela que é muito grande fica horrível. Se essa tela fosse exclusivamente 4K, ela tem poucos pixels, densidade por polegada. Então é uma situação do tipo, a TV é muito grande, ela não pode mais ser 4K. Mas se você fizer um cálculo aqui, nessa TV 8K de 65 polegadas, a densidade de pixel não é tão grande. 135 pixels por polegada. Imaginando uma resolução 4K numa tela desse mesmo tamanho, cai para 62, se eu não me engano, pixel. Sim. Um celular na sua mão hoje, de tela de 6.5 polegadas, uma resolução Full HD estendida,
tem mais de 350 pixels por polegada. Também tem a ver com a distância em que você vai ver o conteúdo, né? Tem boa chance de ser o celular, com pouca chance de eu ter errado, ele ter mais densidade de pixels do que essa TV que está atrás da gente. Com certeza tem. Então, nós temos uma questão crítica que precisa subir a resolução, porque quando você olha uma tela, a densidade de pixels, apesar de a gente ter muito em mente que 4K é alta resolução, 8K é muita resolução, na experiência final é a densidade de pixels que vai importar mais, porque você vai bater o olho e por mais que a tela seja 4K, como ela está numa área muito grande, a sensação é que a imagem é ruim. Sim. Porque a densidade de pixels está muito baixa. E isso, à medida que a gente foi testando, para mim ficou perceptível. Então não tem por onde ir. 8K pesa muito em hardware. Não é viável. Da minha opinião, não esquece, não se joga em 8K. Mesmo que você tenha a 3090, vários dos momentos eu não usaria o 8K. Não faz sentido em vários aspectos. O principal deles é o aspecto financeiro. A gente está com uma televisão aqui que foi lançada por R$20 mil. A gente está com uma placa de vídeo ali que na atual circunstância de 15 mil. R$15 mil. Mas não é só a placa, aí tem um processador, tem todo o hardware envolto. A gente está falando de uma spec geral que beira os R$50 mil. Sendo generoso, pesquisando muito, R$40 mil é muito dinheiro. Para você ter um ganho que não é tão substancial ainda. É uma coisa para o futuro, né? Exatamente. Mas fica o paralelo, porque aqueles 14 FPS jogáveis foi em 8K. Cara, e faz o que isso? Faz... 4K? Foi em 4K? Não, foi 8. Foi? Se vocês reverem o vídeo... Foi. Foi em 8. Porque o que aconteceu? Naquela época estava começando a chegar o 4K na 1080. E a gente tinha testado um outro modelo da AMD que tinha saído 295x2, eu acho. Não lembro quem tinha saído. A gente tinha testado em 8K. E eu tinha forçado a escala de resolução para 8K porque eu queria ver o que acontecia. Na 1080. Aí eu fiz isso na 1080. E a 1080 pegou 14 quadros. Ou seja, a gente agora tem um cenário em que a gente está falando em 50 quadros em 8K. Agora tá quase jogável. Agora tá maravilhoso. Exato. Não, tá evoluindo muito rápido. A verdade é que tudo tá evoluindo muito rápido. E, de novo, confiram a review para entender todos os avanços de tecnologia. O mini LED tá bem bacana. 8K ainda não é uma realidade, mas a gente já vê vários passos da indústria, como codec novo para filmes, como a V1. Tem muita coisa nova surgindo e tendo bastante. A Olimpíada em Tóquio. Sim. Tem muito conteúdo sendo gerado em 8K. E eu acho que nos próximos 3 a 5 anos isso vai começar a se tornar aos poucos uma realidade, mas ainda assim vai ser caro, né? É aquele cenário de não tinha telas e não tinha conteúdo, aí um não saía por causa do outro, a gente está começando a ver as telas, daqui a pouco vem o conteúdo também. E esses DLSS e FSRs da vida estão dando uma ajuda, aquele gás para os hardwares conseguir dar esse salto adicional em resolução para entregar conteúdo, mas por enquanto tá cedo, galera, não se preocupem com isso. Mas é legal trazer isso à tona porque a galera sempre falou como é que será o 8K. Bom, a gente está trazendo. Já tá aparecendo o vídeo do Adriana falando disso. Galera, para quem quiser saber mais detalhes, vocês podem ver o artigo completo, vai ter alguns gráficos, as comparativos, os detalhes das especificações que a gente usou para rodar os testes. E para mais testes que a gente faz por aqui, só assinar o canal que vocês ficam sabendo quando sai um vídeo novo. Valeu! Tchau, tchau!